tarde, meu nome é Maria Tereza, faço pedagogia e estou no 6º semestre e hoje eu vou falar sobre português, tá? O tema substantivo para a turma do 4º ano do ensino fundamental. Falando em português, português é uma matéria muito bonita para ser estudada, porém um pouco complicada, um pouco difícil, mas nem por isso nós vamos nos intimidar para estar estudando essa matéria, certo? Então vem comigo que hoje nós vamos estar falando da classe gramatical, destacando substantivo. Então, para começar, o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a seres em geral, desde objeto, ações, lugares, fenômenos, qualidade, dentre outros. Por exemplo, Brasil, Ana, o Rio Tocantins, tudo isso faz parte de substantivo. Então, quando eu falo em substantivo, eu vou ter uma forma geral de abranger tudo isso que eu falei agora, né? Então, o substantivo, ele nomeia a seres, ele dá qualidade. Maria é bonita. Então, nós temos aí o substantivo próprio Maria e bonita, que é um adjetivo de Maria. Então, tudo isso está ligado dentro do substantivo. E em segundo, como se classifica o substantivo? Ou como se divide o substantivo? Então, o substantivo, ele é dividido em 9 partes, né? São 9 tipos de substantivo que nós temos. Então, aqui eu tenho o substantivo coletivo, eu tenho aqui o substantivo derivado, tenho o substantivo concreto, substantivo próprio, substantivo primitivo, comum, composto, simples e abstrato. Porém, hoje, nós não vamos estar estudando todos os tipos do substantivo, porque são 9. E a nossa aula não vai dar tempo de nós estar estudando esses substantivos, correto? Então, hoje nós vamos falar apenas sobre o substantivo comum e o substantivo próprio, que na verdade são os substantivos que mais nós usamos no nosso dia a dia, tá? Então vamos começar pelo substantivo comum. Então eu tenho essa caixa aqui que eu preparei, tá? Para estar falando sobre o substantivo comum. O substantivo comum, na verdade, ele abrange, né, todos os seres da mesma espécie, ele dá forma, tá? É uma forma de expressar todos os seres da mesma espécie. Por exemplo, gato, mulher, menino, eu posso falar um nome, uma rua, estado. Então, esses são a maneira de nós estudarmos o substantivo comum, porque ele é uma forma bem natural de falarmos no nosso dia a dia. Então, quando se fala no substantivo comum, eu estou usando uma forma bem natural de estar no dia a dia usando o substantivo comum. E o substantivo comum, ele é escrito com letra minúscula, tá? Então, por isso eu preparei essa caixa pequena para mostrar que o substantivo comum é escrito com letra minúscula, correto? Então, nós vamos agora falar sobre o substantivo próprio, tá? Então, essa caixa que eu preparei aqui também é uma maneira de mostrar que o substantivo próprio ele é escrito com letra maiúscula, por isso eu fiz essa caixa aqui, tá? Para simbolizar que o substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula. Então, essa caixa aqui, essa caixa grande, representa o substantivo próprio e a caixa rosa pequena representa o substantivo
comum. Então, o substantivo próprio, ele particulariza, ou melhor dizendo, ele menciona em especial seres ou lugares da mesma espécie. Exemplo, eu posso dar um exemplo assim, tá? Como eu falei do substantivo comum. Substantivo comum, eu disse que era gato, menino, mulher, uma rua, um estado. Agora, já o substantivo próprio, eu dou nome para esse substantivo próprio. Eu vou especificar de uma forma mais clara, tá? O substantivo próprio. Por exemplo, quando eu falo assim, Maria é uma mulher inteligente. Se eu falasse assim, a mulher é inteligente, vocês não iam entender de que mulher eu estaria falando. Mas quando eu falei que Maria ela é inteligente, então significa que Maria ela é um nome próprio. E outro exemplo que eu poderia dar, eu poderia falar assim, São Paulo é uma cidade da garoa. Eu posso também falar assim, Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. Então, quando eu destaco um estado, o nome do estado, então isso representa o nome próprio, o substantivo próprio. Então, por exemplo, eu tenho um gato, que o nome dele é Nilo, tá? Então, quando eu falo assim, o meu gato se chama Nilo, eu estou especificando, eu estou dando nome ao substantivo. Então, quando eu dou o nome ao substantivo, então esse substantivo ele passa a ser próprio, certo? Eu falo assim, João Paulo é um menino estudioso. Então, João Paulo, ele é um nome próprio e escrito com a letra maiúscula. Então, todas as vezes que vocês forem ler um texto e tiver nome de lugar, dando ênfase a um lugar, por exemplo, o estado do Pará é um lugar onde se vende muita castanha do Pará. Então eu estou dando nome, tá? Se eu falo apenas o estado, os estados são maravilhosos, eu não estou especificando o nome. Então, quando eu especifico o nome, então esse nome passa a ser o substantivo próprio. Da mesma forma, o substantivo comum. Tá? Então, o substantivo comum, eu não preciso especificar o que é. Se eu falo mulher, você vai entender que eu estou falando de uma mulher. Não importa qual mulher seja. Se eu falo de um menino, você vai entender porque eu não estou especificando o nome do menino. É o menino. Se eu estou falando um gato, eu não estou especificando que tipo de gato que ele é. É um animal, né? Então essa diferença entre substantivo comum e substantivo próprio é exatamente isso, né? Essa diferença que eu não posso escrever em hipótese alguma palavras de pessoas, palavras que eu estou referindo a lugares, a um nome de animal, ao nome de uma rua, por exemplo. Então eu tenho que colocar com a letra maiúscula, que é o substantivo próprio, certo? E eu posso usar de várias formas, tá? De várias formas o substantivo próprio. Então, o substantivo próprio eu posso falar assim, eu vou até a Avenida Paulista. Quando eu digo que eu vou até a Avenida Paulista, essa Avenida Paulista, ela é escrita com letra maiúscula, certo? Se eu falo assim, o Rio Tocantins é um rio muito bonito, eu estou dando o nome de um rio, né? Que é o Rio Tocantins, ou o Rio Amazonas, ou o Rio Madeira, tá? O Rio Itacaiunas. Então, todos esses nomes que eu estou caracterizando, eu estou dando
eu estou mencionando, então esses nomes são grafados, né, ou escritos com letra maiúscula e são considerados os nomes próprios, certo? E agora eu vou estar fazendo uma pequena dramatização, tá? Usando o substantivo comum, tá? E depois o substantivo próprio. Depois nós vamos estar fazendo uma pequena revisão da aula e falando um pouquinho mais de cada substantivo desses aí que eu colei aqui na parede para mostrar que os substantivos eles são 9, né? São 9 tipos de substantivos e eu vou, depois da dramatização, eu vou estar falando um pouquinho de cada um para vocês terem um pouco de noção, para quando nós formos estudar cada um deles, tá? Em especial, cada um deles durante as nossas aulas, aí vocês vão começar a entender um por um e a forma como nós vamos usar no nosso dia a dia. Porque português, gente, é uma disciplina que nós temos que ter cuidado para estudar, porque ela exige muito de nossa atenção, né? Bem como matemática também, tá? Então não é algo de você decorar, como às vezes a gente decora história, né? Decora geografia, mapa, essas coisas todas. A disciplina de português, principalmente para vocês que estão no 4º ano, que está no início, né, do ensino fundamental, é muito importante vocês prestarem bem atenção, tá? Para que vocês, no futuro, vocês venham desempenhar de forma bem objetiva, de forma bem clara, os substantivos, tá? Porque dentro da classe gramatical, que eu não falei sobre a classe gramatical, que eu apenas destaquei dentro da classe gramatical o substantivo, que nós vamos estudar mais pra frente a classe gramatical completa, para vocês poderem entender de forma clara como se dá, né, essa distribuição da classe gramatical e a divisão que tem o substantivo, tá bom? Então vamos lá fazer uma pequena demonstração aqui sobre o substantivo comum. Olá, eu sou a borboleta, um substantivo comum. Vocês não precisam se preocupar em escrever essa palavra com a letra maiúscula. Isso não é legal? Quero dizer também que existem outras maneiras que você pode escrever as palavras com as letras minúsculas, tá? Eu vou citar algumas palavras que vocês podem escrever com a letra minúscula, sem se preocupar com as palavras, né, de uma forma, eu vou me preocupar, como que eu vou escrever essa palavra? Será que é maiúscula? Será que é minúscula? Não, eu vou dizer para vocês agora, essas palavras aqui que também pode escrever com letra minúscula, tá? Então, você vai escrever bola com a letra minúscula, porque ele é um substantivo comum. Você vai escrever rio também com a letra minúscula, porque é um substantivo comum. Vocês vão escrever menino, vocês vão escrever mulher, vocês vão escrever televisão, vocês vão escrever criança, vocês vão escrever relógio, quadro, diversas coisas que vocês podem escrever com a letra minúscula, gente. Vocês não precisam se preocupar. Eu sou muito light, então vocês podem abusar e escrever as letras minúsculas. Isso não é legal?
Eu adoro o substantivo comum. Como eu gosto do substantivo comum, porque a gente não precisa ficar se matando, se preocupando a forma correta de escrever, se é com letra maiúscula ou é com letra minúscula. Então, eu, a borboletinha, estou aqui falando com vocês que vocês podem me escrever com a letra minúscula. Borboleta. Tá certo? Vocês entenderam agora o que é um substantivo comum? Ah, muito bem. Vocês entenderam? Então, um beijinho para você e até a próxima! Olá! Eu sou o substantivo próprio. Meu nome é Andréia, tá? E eu fico muito chateada mesmo, se você vier escrever o meu nome com uma letra minúscula. Eu não vou aceitar que vocês, em hipótese alguma, me escreva com uma letra minúscula. Vocês estão vendo o meu nome aqui? Meu nome é Andréia. Andréia com a letra maiúscula. Substantivo próprio. Então, vocês vão aprender de agora em diante que nome de pessoas, nome de lugares, nome de fenômeno da natureza, continentes, ruas, o nome das ruas, todas essas devem ser grafadas, ou melhor, escrita com a letra maiúscula. Então, vocês não se esqueçam desse detalhe que eu estou falando para vocês. Como é mesmo meu nome? Andréia. Andréia com a inicial A com letra maiúscula. Se vocês forem escrever também o início de uma frase ou de um texto, vocês também vão começar com a letra maiúscula. Se vocês forem escrever, por exemplo, a rua está deserta, então vocês vão escrever um A maiúsculo para iniciar essa frase. Tudo bem? Vocês agora entenderam a diferença entre eu e a borboleta? Vocês entenderam que a borboleta se escreve com letra minúscula e Andréia escreve com letra maiúscula? Entenderam? Então, muito bem. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Um beijinho e tchau! Bem, gente, então essa foi uma pequena dramatização, tá? Que eu realizei para mostrar para vocês a diferença entre o substantivo comum, tá? Substantivo comum, caixa pequena. Substantivo próprio, caixa grande, escrita com a letra maiúscula. Então, gente, vocês nunca mais, tá? Nunca mais lembre-se do teatrinho que eu fiz para vocês, para mostrar que não é tão difícil, tá? Não é tão difícil vocês se confundirem na hora da prova, na hora de uma avaliação, na hora de uma atividade, tá? Que vocês estiverem fazendo, e se de repente surgirem as palavras, né, em um texto lá para vocês destacar qual o substantivo comum e qual o substantivo próprio, tá? Então não tem muita dificuldade em vocês aprenderem entre uma coisa e outra, tá? É só vocês prestarem atenção, ler bastante, ler gibi,
ler essas leiturazinhas de livros assim pequenos livros com textos pequenos, para vocês irem descobrindo, tá? A destacar, a diferenciar entre um substantivo comum e um substantivo próprio, gente. A leitura é importante na fase inicial do 4º ano, né, no ensino fundamental. Então vocês devem estar sempre atento, gostar muito de ler, tá? Gostar muito de prestar atenção no que o seu professor, independente que seja eu, tá? A Maria Tereza, dando a disciplina de português, independente que seja eu, ou que seja o professor de ciência, ou que seja o professor de história, em todas as disciplinas que vocês estiverem estudando, vocês vão estar descobrindo, tá? A diferença entre o substantivo comum e o substantivo próprio, certo? Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho, tá? Um pouquinho de cada substantivo desse aqui que eu colei. Cada substantivo desse que eu colei aqui, tá? Um pouquinho, tá? Só um pouquinho, porque hoje eu estou falando apenas sobre o substantivo comum e o substantivo próprio, então eu não vou me aprofundar em cada substantivo desses não, tá? É só para vocês entenderem que o substantivo, ele se divide em 9 tipos, né? Que o substantivo coletivo, o substantivo concreto, substantivo derivado, substantivo próprio, primitivo, composto, comum, simples e abstrato. Então vamos lá, que eu vou dar uma pincelada sobre cada substantivo. Quando eu falo de substantivo coletivo, o que eu quero ensinar para vocês? O substantivo coletivo, gente, é um substantivo, já está falando coleção, né? Coletivo, de coleção. Por exemplo, manada. O que é uma manada? Uma manada é de elefante, tá? Quando eu falo uma réstia, talvez vocês hoje talvez não sabem o que é isso, uma réstia. Quando eu falo uma réstia, eu estou falando uma réstia de alho, tá? Quando eu falo sobre uma penca, eu estou falando sobre uma penca de banana. Quando eu falo em cacho, eu também posso estar falando em cacho de banana ou um cacho de uva. Então, tudo isso aqui está dentro do substantivo coletivo, certo? Então, substantivo coletivo também, eu posso estar destacando algo que hoje, principalmente os meninos gostam muito, né? De falar sobre time, né? Quando eu falo time, eu estou falando o quê? Time de futebol. Então, ele é um coletivo, né? Time de futebol. Então, está bem claro aí, né? Quando eu falo em coletivo, eu estou fazendo uma junção, tá? Então, eu já destaquei isso aí, manada de elefante, réstia de alho, time de futebol, penca de banana, cacho de uva e assim por diante. E o substantivo primitivo. Quando eu falo de um substantivo primitivo, eu quero enfatizar para vocês que o substantivo primitivo é aquele que vem primeiro, né? Por exemplo, pedra, ele é um substantivo primitivo, tá? Ele vem primeiro. E tem outra coisa também que eu posso falar do substantivo primitivo. O substantivo primitivo, ele sempre depois ele vai ter o que vai derivar dele. Por exemplo, bola é um substantivo também primitivo, certo? Bola é um substantivo primitivo. Roda, um substantivo primitivo, certo? Por que
que pedra é um substantivo primitivo? Porque o derivado de pedra, que aí eu já vou falar o derivado, é pedreira, certo? O derivado do primitivo bola pode ser bolinha, pode ser bolão, certo? E o derivado de roda que eu falei pode ser rodada, certo? É tudo isso, o primitivo ele vem junto, primitivo, derivado, certo? Agora eu vou falar sobre o substantivo, vou deixar os dois últimos que eu estou falando por último, tá? Então vamos falar sobre um substantivo composto, tá? Não, vamos falar sobre o substantivo simples primeiro. O substantivo simples, ele é formado por apenas um elemento ou uma palavra. Quando eu falo sol, ele é um substantivo simples, certo? Quando eu falo guarda, ele é um substantivo também simples. E quando eu falo porta, ele é um substantivo simples. Agora já o substantivo composto, ele é formado por uma ou mais palavras, por um ou mais elemento. Por exemplo, quando eu falo beija-flor, ele é um substantivo composto. Por quê? Beija, eu posso, o beijo, né? Beija, flor, tá? Então, beija é um substantivo simples, com mais flor, ele se torna um substantivo composto. E também nós temos o guarda-chuva, é um substantivo composto, porque ele se forma com dois elementos, guarda mais chuva. Quando eu falo guarda-roupa, então eu tenho guarda e também temos a roupa. Então é um substantivo composto que é guarda-roupa, tá? São dois ou mais elementos. Também o substantivo composto, ele também pode ser, eu vou pegar a caneta aqui e vou escrever para vocês. Eu falei que ele pode ser formado por dois ou mais elementos, certo? Então eu posso escrever aqui, ó. Pé de moleque. Pé de moleque. Então aqui eu tenho mais do que uma palavra aqui. Pé, né? De moleque. Então esse aqui também, ele é um substantivo composto, tá? Porque ele é formado por dois ou mais elementos. Agora eu vou falar para vocês sobre o substantivo concreto. O que é um substantivo concreto? Substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso apalpar. Por exemplo, eu pego esse brinquedinho, esse anjinho aqui. Esse anjinho aqui, minha irmã me deu esse anjinho, tá? Ele é um objeto concreto. Por quê? Porque eu estou vendo, eu estou pegando, então ele é um objeto concreto, certo? Quando eu pego aqui um porta-retrato, o porta-retrato, ele também ele é duas coisas, ele é dois substantivos. Porta-retrato, ele tanto é um substantivo composto, que eu acabei de falar para vocês, né? E ele também é um substantivo concreto. Por quê? Porque eu estou pegando, eu estou vendo. Então ele é um substantivo concreto. Ele é um substantivo concreto e também um substantivo composto, tá? Quando eu pego também, por exemplo, uma caixinha, tá? Não estou fazendo propaganda aqui não, tá? Quando eu pego essa caixinha aqui, ela está na minha mão, isso aqui é um objeto concreto. Essa caixa aqui é um objeto concreto, tá? Então deu para saber? Objeto concreto é aquilo que está à minha disposição. Um carro, tá? Uma casa, essa sala aqui, tá? É um
um objeto concreto, porque eu estou vendo, eu estou dentro, eu estou utilizando. A minha televisão, tá? Ela também é um objeto concreto. Então, tudo isso que eu posso pegar, que eu posso apalpar, é um objeto concreto, tá? Agora, o substantivo abstrato. O substantivo abstrato, eu coloquei até ali numa cor preta, não vai falar em racismo, tá? Não tem nada de racismo, nem preconceito de cor, tá? É só para mostrar para vocês que o substantivo abstrato é algo que ele existe, porém, eu não posso pegar, eu não posso apalpar. E então aqui eu tenho um exemplo aqui. Deixa eu apagar e eu vou colocar aqui o exemplo de substantivo abstrato. Então aqui, o substantivo abstrato, ele existe. Por exemplo, dor. Dor, ele é um substantivo abstrato, porque você sente a dor, mas você não pode pegar na dor. Você pode pegar na dor? Não pode pegar na dor. Vamos ver outra coisa aqui. Então, dor, né? Vamos colocar aqui. Alegria. Alegria é um substantivo abstrato, tá? E é uma alegria estar falando aqui com vocês essa aula sobre esse substantivo. Então, a alegria, ela é um substantivo abstrato porque você sente, você às vezes está alegre, você canta, você dança, tá? Mas você não pode pegar, tá? Você sente, mas você não pode pegar. Então é um substantivo abstrato. Por exemplo, alma. É um substantivo abstrato. A gente existe a alma, né? Mas a gente não pode pegar na alma, certo? Agora vamos ver outra coisa. Morte. Então a morte, gente, ela existe, tá? Ela existe. A morte existe. Quantas pessoas que morrem e tudo. Só que a gente não pode pegar na morte, certo? Então é um substantivo abstrato. Apesar que também eu posso dizer que ela é concreta, porque ela existe. Todos passarão pela morte, mas eu não posso pegar. Outro substantivo abstrato felicidade. Felicidade. Felicidade é também um substantivo abstrato. Eu estou muito feliz, tá? Ai, que felicidade! Ai, que felicidade que eu estou hoje, estou feliz. Mas e daí? Você pode pegar? Você pode manifestar, as pessoas podem ver que você está feliz, você está sorrindo, tá? Mas você não pode pegar. Então você sente, tá? Mas só você está sentindo, a outra pessoa vê você com essa alegria toda, com essa felicidade toda, só que ela vai entender e vai achar que você está feliz, mas ela não vai poder pegar, tá? Então, gente, isso aí são alguns exemplos de substantivo abstrato, tá? Existe, porém a gente só sente com uma dor, com uma solidão, com uma depressão. Ela existe, tá? Existe, porém nós não podemos pegar. Também tem o substantivo composto, eu já falei, primitivo, eu já falei, concreto, eu já falei, coletivo, eu já falei, né? O derivado também eu já falei. Então, agora ficou o substantivo comum, né? Que é o que nós estamos estudando, que eu já falei, o substantivo comum. Você não necessita de muitas coisas para você desenvolver no seu dia a dia, porque você sabe que o substantivo comum, ele
nós escrevemos com letra minúscula e ele dá nome também a seres, ele também dá nome a lugares, né, ruas. Quando eu falo a rua é bonita, é a rua. Eu não estou falando que tipo de rua é. Eu não estou dando nome a essa rua. Eu simplesmente estou falando que a rua é bonita. Quando eu falo também sobre o gato comeu o rato. Nós temos aí dois substantivos comuns, certo? Então, tanto gato quanto rato, eles são substantivos comuns, tá? Então, os dois, não vai escrever gato, tá? Com a letra maiúscula. Então, nós temos dois exemplos do substantivo comum. Gato, né? Gato e o rato, certo? O gato e o rato. Os dois são substantivos comuns e são escritos com letra minúscula, certo? Então, o substantivo comum, ele é a forma mais clara, mais objetiva, mais abrangente de dar nomes aos seres da mesma espécie, como eu falei. Menino, o menino, quando eu falo menino, a mulher, a senhora, o gato, tá? Eu não estou especificando nomes, eu apenas estou falando, né? Ah, eu passei lá naquela rua. Que rua? Ah, eu passei naquela rua. Você vai entender que eu passei naquela rua. Só não dei nome àquela rua. Agora, quando eu falo, eu passei lá na rua Professor José Alckmin, tá? Ou passei lá na rua Heitor Penteado. Passei lá na rua Heitor Penteado. Quando eu dou nome a essa rua ou a cidade de São Paulo, o estado do Pernambuco, quando eu dou nome a esses seres, ou lugares, ou rios, aí ele deixa de ser substantivo comum, tá? E passa a ser substantivo próprio, tá? Então, esses dois substantivos, crianças, preste bastante atenção, crianças, por favor. Vocês que estão me ouvindo aí do outro lado, né, online, presta muita atenção quando vocês forem assistir esse vídeo. Não confunda o substantivo comum com o substantivo próprio, tá? O substantivo comum, ele é a forma mais clara de você expressar tudo que você quer, como falar de gato, falar de cachorro, falar de rato, falar de cadeira, falar de qualquer uma outra coisa, tá? E você vai escrever com letra minúscula, tá? Com a letrinha minúscula. E o substantivo próprio, tá? O substantivo próprio você tem que grafar com letra maiúscula. Então escreve bem isso aí na sua mente, tá? Não é para decorar, é para aprender essas regrinhas que os substantivos próprios e comuns, eles existem no nosso dia a dia e deve ser feito de uma maneira bem simples, gente, sem correria, sem sofrimento de ficar escrevendo nomes aí de pessoas. Às vezes você tá aí no WhatsApp, né, mandando mensagenzinhas para os seus amigos e aí fica escrevendo aí o nome do seu amigo com letra minúscula. Não, gente, lembra aí da dramatização. Não escreva o nome de ninguém com letra minúscula e nem o nome de lugares também com letra minúscula e sim com letra maiúscula, tá? Então agora eu vou tirar, vocês não vão ver as palavras que eu vou tirar ali, o substantivo que eu vou tirar, e eu vou mostrar para vocês
essa atividade que eu vou fazer oral aqui com vocês, tá? Eu vou pegar um desses substantivos, vou mostrar para a câmera, vou mostrar para vocês e vocês vão me dizer que substantivo é esse, certo? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver qual que eu pego, vamos ver qual que eu pego. Pronto, vou pegar uma aqui. Peguei, tá? Que substantivo é esse? Você aí que está do outro lado, que substantivo é esse? Bem, se você respondeu que ele é um substantivo derivado, você acertou. Aqui eu tenho aqui, tá vendo? Cabo de guerra. Isso aqui são alguns alquimistas aqui para uma pedreira. Então, isso aqui, gente, é um substantivo derivado, tá? Que ele derivou de pedra. Substantivo derivado, certo? Vamos aqui agora pegar outro aqui. Bem, a câmera não vai me mostrar qual que eu vou pegar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui. Que substantivo é esse? Substantivo. Que substantivo é esse? Bem, tá mais do que claro, né, gente? Nós temos aqui, ó, guarda-sol e beija-flor. Que substantivo que vocês podem me falar que é esse aqui? Ah, eu tenho certeza que vocês da casa já me responderam que é um substantivo composto, porque ele é formado por dois elementos, né? Beija-flor, tá? E guarda-sol. Então, esse aqui é um substantivo composto, certo? Vou pegar outro substantivo aqui e vocês vão me dizer que substantivo é, tá? Vamos aqui. Bem, eu destaquei bem, tá? É algo que não pode se descrever, tá? E eu coloquei numa cor preta, eu falei para vocês que não tinha nada a ver com racismo nem com preconceito, era apenas para ilustrar que substantivo seria esse. Será que dá para ver aqui que substantivo é esse? Por essa cor? Bem, se vocês responderam que é um substantivo abstrato, vocês acertaram, tá vendo? Porque não tem nada, não escrevi nada, porque o substantivo abstrato você não pode descrevê-lo, tá? Você não pode falar, você não pode nem, tá? Vai escrever uma caveira, vai escrever uma alma, vai escrever tipo, o quê? A alegria? Não tem como você ilustrar uma alegria, né? Não tem. A alegria é um sentimento e sentimento você não pode descrever. Só quem sente o sentimento é que sabe, né, o que está passando. Então, é abstrato, tá? Essa coisa aqui, esse substantivo aqui é um substantivo abstrato. Deixa eu colocar ele nesse cantinho aqui. Vamos agora pegar outro substantivo. Vamos ver aqui, desse outro lado aqui, vou pegar esse substantivo, acredito que a câmera não pegou, tá? Então, que substantivo é esse aqui? Bem, gente, aqui eu coloquei 4 imagens, tá? 4 imagens, que essas imagens também, ela pode fazer parte de um outro substantivo. Então, nós temos aqui uma flor, nós temos aqui o sol, temos aqui uma cadeira e temos aqui uma taça. Então, aqui, você daí da sua casa, você pode me dizer que substantivo é esse? Ah, tá. Muito bem. Eu tenho certeza que você já entendeu que esse substantivo é um substantivo simples, tá? O sol, né? Ele é um substantivo que ele é composto apenas de um elemento, de uma palavra. O sol, a taça, também, né? É um substantivo simples. Também pode ser um substantivo comum, tá? Mas vamos dar destaque ao sol e à flor, que é um substantivo que ele é formado por apenas um elemento, tá? Agora vamos pegar
vamos pegar outro substantivo aqui. Vamos pegar outro substantivo, sem ninguém ver. Tá? Que substantivo é esse? Que substantivo é esse? Eu tenho certeza que você já respondeu da sua casa. É um substantivo concreto. Por quê? É um carro, gente. É um substantivo concreto. Você anda no carro, você pega no carro, você lava o carro, então é um substantivo concreto, certo? Então aí você, com certeza, você já respondeu da sua casa que ele é um substantivo concreto, tá? Vamos agora pegar outro substantivo aqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos lá. Que substantivo é esse? São Paulo, tá? Isso aqui é uma parte do museu, tá? De São Paulo, que saiu na Vejinha. Então aqui São Paulo. São Paulo, ele é um substantivo. Isso, um substantivo próprio, porque ele é o nome de uma cidade, né? Que é São Paulo. Ele é o nome da capital, que é São Paulo, e é também o nome do estado, que é São Paulo. Então veja só que nós temos 3 em 1, né? São Paulo como cidade, São Paulo como estado e cidade como capital, que é o que nós estudamos hoje sobre o substantivo próprio, tá? É um substantivo próprio. Vamos agora pegar um outro aqui. Vamos pegar esse aqui. Você não está vendo da sua casa essa imagem? Que substantivo é esse aqui, essa imagem? Essa pedra aqui, que substantivo é? Muito bem. Você que respondeu que é um substantivo primitivo, é realmente, né? É um substantivo primitivo que eu já mostrei anteriormente, o substantivo derivado. Então, esse aqui é o substantivo primitivo. Parabéns para você que respondeu da sua casa que é o substantivo primitivo, tá? Agora, nós vamos pegar esse aqui. Esse tá difícil para sair. Vamos lá? Que substantivo foi esse que eu falei, dei exemplo no quadro sobre isso aqui? Muito bem. Você que respondeu que é um time, né? Time de futebol, e você respondeu que é o substantivo coletivo, você acertou, tá? Então, time de futebol, substantivo coletivo. E por último, nós vamos pegar aqui esse substantivo que é o substantivo. Eu não vou dar dica e a câmera também não está me pegando. Aqui, substantivo é esse aqui. Nós temos uma bicicleta e uma mulher andando aqui na bicicleta, tá? Então, é um substantivo o quê? Comum. Muito bem, você acertou aí da sua casa. É, uma bicicleta, uma mulher, substantivo comum. A bicicleta existe em qualquer parte, a mulher existe em qualquer parte, você vai entender que isso aqui é um substantivo comum, certo? Então, agora, crianças, minhas crianças amadas, online, nós vamos agora, já que eu dei assim, tipo essa revisão aqui da aula, para mostrar para vocês, nós vamos fazer agora, algumas atividades, certo? Primeiro eu vou fazer essa atividade que está aqui, já no quadro, tá? E eu vou apagar. Vocês vão ter muitas coisas aqui que vocês, através dessas imagens que estão expostas aqui na sala, vocês vão poder saber responder essas atividades. Deixa eu apagar tudo aqui que eu vou colar essa atividade aqui para juntos estarmos fazendo aqui ao vivo. Então, vamos aqui. Aqui tem assim a seguinte pergunta, tá?
nomes próprios e nomes comuns. Eu falei muito sobre nomes próprios e nomes comuns, correto? Então aqui está escrito assim: as letras maiúsculas são usadas para escrever nomes próprios, como nome de pessoas, nome de lugares, nome de cidades, de firmas e outros, né? Exemplo, Carla, Avenida Paulista. As letras minúsculas, elas são usadas para escrever nomes comuns, como objetos, animais e outros. Exemplo, caneta e cama, tá? Então aqui, dentro desse quadro aqui, que eu até pintei para melhor destacar, nós temos aqui: escreva os nomes que estão em destaque no seu respectivo quadro, conforme o modelo, tá? Então nós temos aqui Paulo, papel, rua, Cecília, meia, gato, sapato, Felipe, caneta, Fernanda, Cristina, casa, queijo, Riachuelo, São Paulo, Paraná, ônibus, Brasil, relógio e Márcio. Aqui nós temos esses dois quadros aqui. Nesse primeiro quadro aqui nós temos nomes próprios, tá? E aqui nomes comuns. Então aqui, Paulo já está aqui no nome próprio. Então eu vou ler aqui para vocês e vocês vão me dizer aí onde que eu vou escrever, tá? Papel, próprio ou comum? Então já está aqui o papel. Rua, comum ou próprio? Comum. Então ele é escrito com letra minúscula e é dentro desse quadro aqui que eu vou escrever rua, tá? Agora, Cecília é próprio ou comum? Muito bem. Eu sei que vocês são muito inteligentes. Então é escrito com letra maiúscula. Então nós vamos colocar aqui dentro desse quadro aqui de nomes próprios, tá? Cecília. Meia, comum ou próprio? Comum. E escrito também com letra minúscula, meia, tá? Aqui nós temos gato, comum ou próprio? Muito bem. O gato também ele é escrito com letra minúscula, tá? E ele é um substantivo comum. Sapato. Muito bem, eu sei que você respondeu que é um substantivo comum. Então vamos escrever ele aqui também, nesse quadro aqui do substantivo comum, tá? Felipe, comum ou próprio? E se escreve como? Isso aí, muito bem. Com letra maiúscula e é o nome próprio. Opa, professora, você está escrevendo errado. Felipe não é um nome comum, é um nome próprio. Aqui, eu estava tão empolgada com os nomes comuns, que só parecia nome comuns, que acabei quase, né, que eu escrevia o nome do Felipe aqui no substantivo comum, tá? Então, vamos lá. Vamos esquecer essa palavra aqui que eu ia escrever aqui, tá? E em vez de eu colocar aqui o Felipe, nós vamos colocar feijão, né? Feijão é um substantivo comum que está muito caro pra gente comer, tá? Vamos aproveitar que tá o Felipe aqui, vamos colocar feijão, né? E aqui Riachuelo. Bem, Riachuelo, Riachuelo, ele é uma loja, né? É uma loja. Então, quando se dá o nome de lugares, que eu falei, ele é um nome próprio, tá? Então, Riachuelo é escrito com letra maiúscula e
colocado aqui, Riachuelo, certo? Nós temos São Paulo, que é um substantivo próprio. Muito bem, vamos colocar aqui também, São Paulo. Sempre a inicial é com a letra maiúscula, tá? Paraná é um estado. E o estado é escrito como? Com letra maiúscula. A primeira letra é escrita com a letra maiúscula. Paraná. Tá? Nós temos aqui ônibus. É um substantivo comum, porque é um substantivo que todos os dias nós, os passageiros, estamos usando, certo? Ônibus. Nós temos aqui Márcio, que é um substantivo próprio. Vamos aqui colocar o Márcio aqui na letra maiúscula, certo? Nós temos mais dois aqui, Brasil e relógio. Como ele é escrito? Brasil com letra maiúscula e é um substantivo comum? Não, substantivo próprio, tá? Então vamos colocar aqui Brasil, substantivo próprio, e relógio, um substantivo comum, né? Todos sabem que é um relógio e é bem comum entre as pessoas, tá? Então agora eu agora vou fazer uma última atividade com vocês, tá? E vou destacar aqui, nós vamos pegar apenas 3 nomes, tá? E esse dado aqui eu vou jogar e vou classificar a cor, né? E vamos, nessa caixa aqui, ó, tem alguns nomes aqui que talvez o seu nome esteja aqui. Eu vou jogar, vamos ver que cor caiu. Verde. Verde, caiu na cor verde. Vamos aqui agora abrir a caixinha da surpresa. Caixinha da surpresa. E vamos pegar o nome. Vamos ver se o seu nome está nessa caixinha. Ahá! Luana! Luana, de onde você estiver, você vai responder para mim essa pergunta. Nilo é um gato. Onde está o substantivo comum nessa frase? Respondeu, Luana? Muito bem, Luana. O substantivo comum é o gato, tá? Muito bem. Vamos jogar de novo o dado aqui. A Luana pegou a cor verde e nós vamos jogar aqui de novo. Muito bem, o amarelo. Caiu aqui o amarelo, tá? Vamos ver a pessoa aqui que vai... Vou tirar sem olhar, viu, gente? Vamos ver aqui que nome que eu tirei. Quem? Joaquim. Joaquim. Você que se chama Joaquim, de onde estiver me assistindo. Vamos lá pegar um papel aqui, vamos ver que pergunta é. Vamos lá. Vou abrir com o olho fechado para ver que pergunta é essa aqui. Aham. Como podemos saber se o substantivo é comum ou próprio? Então, Joaquim, você daí, como você pode me responder isso? Ah, eu já estou assim pensando o que o Joaquim está falando. Que a palavra comum, né? Ele é escrito com letra minúscula e o substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula. Muito bem, Joaquim. Agora vamos para a nossa última pergunta da caixinha. Vamos jogar aqui o dado de novo. Até agora não caiu cores repetidas, né? Caiu o verde e o amarelo. Vamos ver agora. Ah, caiu de novo o amarelo, mas não tem problema. Vamos lá? Vamos ver agora quem é que vai... Se é menino ou se é menina. Tem menino e tem menina. Vamos ver aqui se é menino ou se é menina. Nossa última pergunta. Vou pegar.
Peguei. Vamos lá. O menino, é o menino, Pedro. Pedro, a pergunta, vamos ver, vou pegar também sem olhar. Pedro, vamos lá, Pedro, responde aí de onde você estiver, Pedro. Quanto substantivo foi falado na aula de hoje? E quanto nós estudamos profundamente? Pedro, muito bem, Pedro. Muito bem, Pedro. Você respondeu que foram 9 a classificação do substantivo e 2 que nós estudamos profundamente. Então, gente, a nossa aula sobre substantivo foi essa, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu quero desejar para vocês que vocês tenham uma ótima tarde, um ótimo final de semana. E eu aqui estou à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida que vocês venham ter a respeito daquilo que foi ensinado hoje, tá bom? Um beijo para vocês, conto com vocês na próxima aula, que nós vamos estar aqui falando mais sobre os outros substantivos. Um beijo, fiquem com Deus, Deus com letra maiúscula, tá? E a Maria Tereza aqui também, escrito com letra maiúscula, o M e o T, tá? Desejo para vocês que vocês sejam muito felizes, um beijo, tá? E fiquem com Deus. E até a próxima!